Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Números, capítulo 22, versículos 21 a 41. Diz assim a palavra de Deus. Então, Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura, não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins do Arnon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: Porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: Eis-me perante ti. Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Huzote. Então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir a Bamote Baal, e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo. Oremos.
Santo Deus, nosso Pai, te agradecemos por tua palavra que sempre nos instrui e ilumina. E pedimos que o teu Santo Espírito nos ajude agora a compreender o significado deste texto e aplicá-lo em nossas vidas para o nosso amadurecimento espiritual. Nós te pedimos agradecidos com o perdão dos nossos pecados. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O filósofo Lao Tse afirmou: conhecer os outros é inteligência. Conhecer-se a si próprio é verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força. Controlar-se a si próprio é verdadeiro poder. Charles Chaplin disse: conhecer o homem, esta é a base de todo o sucesso. O ser humano chegou à Lua, descobriu a cura para várias doenças. O ser humano avançou, progrediu no campo científico e tecnológico de uma maneira extremamente intensa, chocante até. Domina um vasto arsenal do conhecimento jamais imaginado ao longo da história. Cenas de desenhos animados e de filmes da ficção científica hoje se tornaram realidade. Quem poderia imaginar que os carros voadores dos filmes, dos desenhos dos Jetsons, um dia viriam a existir? Há pouco tempo, houve aqui na zona norte de São Paulo uma exposição de carros voadores. Na China também houve uma feira de carros voadores. E há algumas décadas as pessoas assistiam os Jetsons com os carros voadores e diziam: que fantasia! E hoje é realidade. Hoje, com orgulho, nós podemos dizer que o ser humano é dotado de um vasto conhecimento científico. O ser humano domina o mundo tecnológico como nunca ocorreu na nossa história. Nós temos até dificuldade de compreender como viviam os nossos pais. Nós nos perguntamos: como é que as gerações antigas conseguiam viver sem planilha Excel? Como que as pessoas trabalhavam sem Google? Como as pessoas podiam encontrar um endereço sem Waze, sem Google Maps? São coisas que, para a nossa geração, são uma realidade tão habitual que nós não conseguimos compreender os antigos vivendo sem um micro-ondas, sem um celular, sem possibilidade de mandar mensagens instantâneas de uma pessoa para outra. E a humanidade sobreviveu sem essa tecnologia até pouco tempo atrás. Mas, apesar de todo esse avanço no campo científico, no mundo tecnológico, o ser humano continua desesperadamente ignorante em relação a si mesmo, em relação ao seu mundo interno. Nós conhecemos bem o mundo exterior, desbravamos o mundo exterior.
Hoje nós temos microscópios potentes, nós somos capazes de analisar, às vezes, até o mundo quântico, aquele mundo que é inferior ao tamanho de um átomo. Porém, nós ainda não conseguimos entrar em contato com o nosso mundo interno. A viagem ao mundo exterior tem sido até fácil. Hoje você pega um avião, você consegue chegar em qualquer lugar do mundo. Mas a viagem para o mundo íntimo, a viagem para o nosso mundo interno, muitas vezes é repleta de barreiras e de dificuldades. E aqui reside o segredo da verdadeira sabedoria. Conseguir acessar o mundo íntimo, o mundo onde estão os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas motivações, o mundo onde estão as nossas intenções de verdade. E acessar esse mundo interno pode ser realmente libertador. Há muito tempo, cerca de mais de um século, Freud revolucionou o mundo científico através da criação da psicanálise. Freud, um neurologista, descobriu que vários dos sintomas neurológicos de seus pacientes eram causados por conflitos emocionais internos, inconscientes, não resolvidos. E Freud verificou, e depois os seus alunos e o mundo científico, depois disso, percebeu que trazer ao mundo da consciência, ao campo da consciência, estes sentimentos, conflitos, motivações inconscientes, podia trazer a cura dos sintomas físicos. Isso, hoje, é algo bastante conhecido no mundo da medicina, mas há um século, isso era completamente revolucionário. Entender que sintomas neurológicos, como, por exemplo, uma paralisia de um membro, pode ser causado por uma raiva inconsciente de um pai, de uma mãe, de um irmão, era algo inimaginável. E quando a pessoa entrava em contato e verbalizava, tomava consciência da sua raiva, o sintoma neurológico desaparecia. E isso hoje faz parte do arsenal de estratégias da medicina e da psicologia para curar as pessoas. Hoje isso é praticamente arroz com feijão no campo da ciência, mas um século atrás, algo inimaginável. Como é desafiador para uma pessoa entrar em contato com o seu íntimo, conhecer o seu íntimo, conhecer de fato os seus sentimentos, os seus desejos, as suas motivações. Por trás de cada atitude nossa, existe uma motivação, existe uma intenção. Por trás do nosso comportamento, existem valores, existem desejos, que muitas vezes nós não compreendemos, e por isso agimos tão mal em várias circunstâncias das nossas vidas. Nós agimos mal porque nós não sabemos
quais são as nossas reais motivações por trás das nossas atitudes. E a vida nos traz, então, constantemente esse desafio de desbravarmos o nosso mundo interno, o nosso íntimo, conhecer mais profundamente os nossos desejos, sentimentos e valores, conhecer mais profundamente as motivações que estão atrás dos nossos comportamentos, pode ser algo realmente libertador e nos trazer cura. Os salmos da Bíblia, nós temos um livro da Bíblia que é só de salmos, composições poéticas. Os salmos estão repletos de exemplos de pessoas que, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, entraram em contato com os seus sentimentos, exploraram os seus desejos, as suas motivações e verbalizaram diante de Deus aquilo que estavam sentindo. Angústia, tristeza, desespero. E a Bíblia nos mostra como esses homens de Deus foram libertos por exporem diante de Deus o seu íntimo. A história de Balaão nos ensina a necessidade de avaliarmos continuamente as nossas reais motivações por trás dos nossos comportamentos e até da nossa religiosidade. O que nós podemos aprender com essa história de Balaão? A atitude de Balaão diante do pedido do rei Balaque nos traz algumas advertências importantes. E a primeira advertência é nós entendermos a necessidade de conhecermos o nosso íntimo. A história de Balaão pertence a um gênero literário do Antigo Oriente Próximo, que hoje nós chamamos tecnicamente de semi-alegorias. O que é uma semi-alegoria? É uma história, uma narrativa poética que usa, às vezes, elementos míticos, fantasiosos, mas se baseia em personagens, em fatos que realmente aconteceram. Então, é uma narrativa que mistura realidade com fantasia e tem um propósito didático, tem o propósito de ensinar algo. E a literatura sempre foi, na cultura antiga especialmente, uma maneira de os povos preservarem a sua cultura e ensinarem valores para as gerações seguintes. Hoje, quando nós lemos em 2024 a história de uma jumenta que fala, na nossa cabeça ocidental, na nossa cabeça de quem vive no Ocidente no século XXI, que está acostumado com Google, Microsoft, tecnologia celular, a gente lê essa história e a nossa primeira reação é dizer: gente, como é que alguém pode acreditar na Bíblia? Pois é, mas a Bíblia tem essas histórias não para nós as lermos como se fossem relatos jornalísticos modernos, como se você estivesse assistindo um noticiário na televisão. Em momento algum, a Bíblia quer que você acredite que tudo isso é literal. Mas a Bíblia nos convida, uma história escrita há mais de 2000 anos, nos convida ao ser humano hoje, tecnológico, parar um pouco e refletir sobre a vida e principalmente sobre a sua natureza psicológica.
Balaão era um vidente da Mesopotâmia. E a Bíblia usa o exemplo desse homem que aparentemente era religioso. Mas que tipo de religiosidade era essa de Balaão? Ele era famoso por lançar maldições sobre pessoas e sobre povos. E, dependendo de quem o contratasse, ele podia lançar uma maldição ou ele podia lançar uma bênção. E os povos antigos eram extremamente supersticiosos, eles acreditavam que esse vidente tinha o poder de lançar uma bênção e fazer a pessoa prosperar, ou de lançar uma maldição e fazer a pessoa arruinar. O rei Balaque de Moabe, hoje Moabe seria a Jordânia, então é como se o rei da Jordânia de hoje, vendo o povo de Israel avançando, ele ficou desesperado. Ele falou, esse povo de Israel vai entrar aqui na minha terra e vai tomar tudo que é nosso. Então ele contratou esse vidente da Mesopotâmia, chamado Balaão, para lançar uma maldição sobre o povo de Israel. E, de acordo com essa história, com esse conto, Deus aparece em visão ou em sonho para o vidente Balaão e disse, Balaão, quem são essas pessoas que vieram conversar com você? E Balaão respondeu, eles são mensageiros do rei Balaque. E o que eles querem? O rei viu o povo de Israel avançando, ele quer que eu lance uma maldição sobre os israelitas. E Deus, em sonho, diz, Balaão, você não vai. E Balaão aparentemente responde para os mensageiros, Deus apareceu para mim, ele falou para eu não ir. Mas fiquem mais um pouco, eu vou ver se eu convenço Deus do contrário. E aí, nessa narrativa poética, Balaão espera mais um dia e Deus então fala, então pode ir, mas você só vai falar o que eu mandar. O que Balaão realmente queria era dinheiro. Ele era um homem ganancioso. O que estava por trás da sua aparente religiosidade era, na verdade, o seu desejo por dinheiro. Ele era um mercador da religião, como hoje existem aos montes comerciantes da religião por aí, que prometem uma série de coisas, mas o seu verdadeiro intuito é enriquecer. Será que Balaão era consciente da sua ganância? Será que Balaão era consciente da sua real motivação? Talvez não. E por isso, a história narrada aqui na Bíblia é cheia de humor. Balaão monta uma jumenta e essa jumenta enxerga o mensageiro de Deus, o anjo de Deus, dizendo, Balaão, não é para você fazer essa bobagem. E qual é a atitude de Balaão? Ele espanca a jumenta. 3 vezes a jumenta se recusou a avançar no caminho, porque viu o anjo de Deus, de acordo com a narrativa, e Balaão, um ser humano, considerado um vidente, um sábio da época, não conseguia enxergar. Qual é a mensagem? Colocando preto no branco. Às vezes, até uma jumenta entende aquilo que o ser humano não entende. Esse é o recado do texto.
O texto está dizendo, às vezes o ser humano é tão obcecado por motivações erradas, tão ignorante em relação às suas reais intenções, que o ser humano não consegue enxergar o óbvio. Uma jumenta consegue entender e o ser humano não. É uma narrativa engraçada, mas cheia de ensinamentos. A jumenta, poeticamente falando, olha para Balaão e diz: rapaz, eu já fiz isso com você, então percebe algo que você não está enxergando. E o texto, de maneira muito bem humorada, mas séria ao mesmo tempo, mostra como a religião de Balaão é falsa. E por que é falsa? Porque Balaão queria se aproximar de Deus com motivações erradas. E esse é um ensinamento para nós. O que me leva a querer me relacionar com Deus? É eu obter vantagens nessa vida? É Deus só me abençoar, me tornar um profissional próspero? Ou eu quero realmente me aproximar de Deus porque eu entendo que Deus é o meu Criador, que eu fui criado para louvar a Deus, para viver em comunhão com Deus? Qual foi a missão de Jesus Cristo aqui na Terra? Foi resgatar o verdadeiro sentido da religião. Porque os que dominavam o judaísmo na época de Jesus haviam transformado a religião num verdadeiro negócio. E haviam se tornado uma elite intelectual que marginalizava os pobres e as pessoas não socialmente aceitas, e ensinavam para as pessoas que Deus não poderia ser objeto de culto se eles não seguissem determinados rituais. E Jesus chega e disse: todo mundo tem acesso a Deus, desde que tenha um coração aberto a Deus e o busque em espírito e em verdade. Essa foi a missão de Jesus, de resgatar o verdadeiro sentido da nossa conexão com Deus. Mas Balaão, por exemplo, era uma pessoa que até se achava religiosa, mas a sua religião era espúria, porque a sua intenção era errada. A sua motivação não era correta. E esse texto, então, nos adverte sobre a necessidade de nós reconhecermos quais são as nossas motivações e buscarmos de verdade os valores do reino de Deus. Quais são os valores do reino de Deus? O amor, a solidariedade, a compaixão, a paciência, o exercício da caridade, o autocontrole, a tolerância, a gentileza. Esses são os verdadeiros valores da religião. Esses são os verdadeiros valores que Deus concede e ajuda as pessoas a cultivarem em suas vidas quando elas se relacionam verdadeiramente com Ele. Ou seja, usar da religião para amaldiçoar um povo era algo completamente fora do propósito de Deus. Hoje, existem pessoas que acreditam estar seguindo a Deus quando praticam o mal.
Existem pessoas que acreditam que estão agradando a Deus quando praticam terrorismo, quando praticam violência, quando praticam extorsão. Existem pessoas que fazem o mal e acham que estão fazendo um grande favor para Deus. Essas pessoas precisam avaliar as suas reais intenções, motivações, porque, como foi falado no início da nossa mensagem, se nós não entendermos o nosso íntimo, se nós não acessarmos o mundo interior dos nossos sentimentos, dos nossos valores, das nossas motivações, nós vamos viver uma religiosidade completamente inautêntica, falsa na presença de Deus. Nós vamos praticar uma religião que não faz o menor sentido. Então, se eu quero que a minha religiosidade diante de Deus seja autêntica, eu preciso avaliar, coisa que Balaão não fez, o que está por trás das minhas atitudes. E, finalmente, o texto nos ensina a necessidade de nós confiarmos na vontade de Deus e seguirmos essa vontade. Balaão não confiou na vontade de Deus. Deus apareceu a Balaão e disse: você não vai com essas pessoas. E ele deu um jeitinho para acreditar que a vontade de Deus era que ele fosse. A nossa mente humana prega muitas peças na gente. A nossa mente humana cria fantasias. E ela pode dar a você a impressão de que você está no caminho certo, quando, na verdade, você está no caminho errado. Eu posso achar que eu estou agradando a Deus, quando, na verdade, eu estou indo para um caminho oposto ao que Deus planejou para mim. Quando eu não analiso o que está no meu coração. E nesse mundo nosso, cheio de barulho, cheio de coisas para fazer, infelizmente a gente não tem parado para ouvir o nosso coração e para ver quais são as nossas reais necessidades, para analisar quais são os nossos verdadeiros desejos. Às vezes nós temos conflitos que nós vamos jogando para debaixo do tapete e agimos de maneiras completamente malucas e achamos que estamos certos. Balaão se achava um homem extremamente espiritual, quando na verdade ele era um mercenário. Ele não conseguia entender que por trás da sua religiosidade estava a ganância, estava o egoísmo, estava a vaidade. Como está o nosso coração? Esse texto de Balaão nos convida a pararmos um pouco e refletirmos sobre o nosso mundo interior. Esse texto de Balaão nos convida a, com a ajuda de Deus, entendermos quais são os valores que nós realmente cultivamos. Se você e eu estivermos cultivando valores que não sejam ligados ao amor, a nossa religiosidade é hipócrita, é espúria, não tem valor algum. Se o meu cristianismo não me ajuda a olhar para o próximo com compaixão, a olhar para o próximo com respeito, se o meu cristianismo não me ajuda a ser uma pessoa ética, a ser uma pessoa honesta, a ser uma pessoa que
busca o bem coletivo e coloca o bem coletivo acima do meu bem individual, esse cristianismo não vale absolutamente nada. E é por isso que Jesus disse que no dia do julgamento final, muitos dirão para Jesus: Mestre, eu não fiz curas em teu nome? Mestre, eu não preguei muitas vezes em teu nome? Não expulsei demônios em teu nome? E Jesus vai responder para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, jamais vos conheci. Que a nossa espiritualidade, que a nossa religiosidade sejam autênticas. Mas para isso, você e eu precisamos fazer este exercício. Com a ajuda do Espírito de Deus, viajarmos para o mundo interno e desbravarmos o que tem lá dentro e descobrir se por trás das nossas atitudes e da nossa religiosidade estão as motivações corretas. Que Deus nos abençoe.